Meus irmãos, muito bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta manhã, por estarmos na casa do Senhor, para darmos início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, mais uma aula. Convido aos irmãos presentes a estar em pé para nós fazermos uma oração. Aos irmãos que já nos acompanham, sejam todos bem-vindos no precioso nome de Jesus. Aqui estamos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Desde já o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Honório, irmã Nilza, a todos os irmãos que nos acompanham. Convido-os a pegarem suas Bíblias, suas lições da Escola Bíblica Dominical, para juntos começarmos mais um trimestre. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, de estarmos em Tua casa, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer por este dia que o Senhor nos permite viver. Senhor, e que esta manhã seja uma manhã de aprendizado, uma manhã de crescimento espiritual. Abençoa os Teus filhos que aqui chegaram, os que estão a caminho, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Senhor, que todos possam ser edificados, porque acima de tudo a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Papai do Céu, para juntos estudarmos a palavra de Deus. E dele já eu quero mandar um abraço aqui a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento. Também mandar um abraço ao nosso pastor presidente, a sua família, nossa irmã Nilza, nossa irmã Tânia. Deus continue abençoando grandemente e agradecendo também pela oportunidade que nos dá de podermos estar aqui para servirmos ao Senhor junto. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, louvar ao Senhor. A lição nos traz 3 hinos para nós louvarmos ao Senhor. Mas eu não conheço nenhum desses 3 hinos, né? Se algum dos irmãos conhece, eu gostaria até de ouvir os irmãos puxar o hino para a gente acompanhar, né? Porque afinal de contas estamos numa escola, né? E na escola é lugar mesmo de se aprender, né? Então, nós temos aí o hino de número 157, eu não conheço. O 163 também eu não conheço. O 289 já ouvi algumas vezes cantar, mas ainda não conheço totalmente não. Aí, se algum dos irmãos conhecer, eu gostaria que algum irmão viesse aqui para nós louvarmos ao Senhor junto. Isso. Quer vir, Maluvim? Quer vir louvar ao Senhor para a gente acompanhar? Vem, dá certo sim. Vamos ouvir a nossa irmã Malu, ela vai louvar ao Senhor, a gente vai acompanhar. É bom, irmão, é bom, a gente aprende. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos a Deus. O dia vem a clarear, já fugiu a noite, brilha a luz da além. Um grito soa aprontar, Cristo em breve vem. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Ó povos, tribos e nações,
corações que escravizados no pecado estais. Ó, preparai os corações, ó, porque demorais. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que alegria traz, Cristo em breve vem. Da morte queiram acordar, trevas e pecado ilusão de fugir. Em breve iremos encontrar Cristo que há de vir. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que alegria, Cristo em breve vem. Amém. Duzentos e 89. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação com sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu, ó, vem livrar dos males do grande tentador. Ó, queiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho refúgio, acha o pecador no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo manar do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor,
guiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz e sangue teu, com ricos dons homens satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, graças a Deus, Deus abençoe a nossa irmã Malu. Tá vendo, irmão, como nós precisamos uns dos outros, né? A gente estamos aqui, mas nós não sabemos tudo, nós dependemos uns dos outros. Por isso que é importante os irmãos estar na casa do Senhor, na casa de Deus, né? Esse lugar aqui é para nós aprendermos a palavra de Deus e aprender uns dos outros, né? Nós dependemos, irmãos, seja ele grande ou pequeno, nós dependemos de cada um dos irmãos, né? Afinal de contas, nós somos uma família, né? E na família, irmãos, tem que haver, né, esse aprendizado, aprender um dos outros. Tem que haver também, às vezes, aquelas coisinhas que às vezes nós não gostamos. Tem que haver aquelas vezes a pisada no pé que às vezes dói, né? Isso faz parte da família, né? Qual a família que uma hora ou outra não fala brabo com o filho, ou o filho fala brabo com o pai, a mãe, assim por diante? Família, irmão, é burilar, sabe? Rusgar um ao outro e melhorar, né? Melhorar a cada dia. Nós estamos, a vida é um aprendizado, né? Nós só vamos saber de tudo. Aliás, nem no céu nós não vamos conseguir saber de tudo, porque lá tem um Deus que sabe de todas as coisas e vamos estar aprendendo dele pelos séculos dos séculos, né? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma lição muito preciosa, né? Como já foi avisado, vamos estudar o livro de Jó, um assunto que muito comentado, a igreja inteira conhece, né? O sofrimento de Jó. E é importante nós estudarmos a Bíblia desse livro, né, especificamente, né, para nós entendermos melhor aquilo que o raciocínio do nosso comentarista, o pastor José Gonçalves. E com certeza vai ser de uma grande aprendizado para nossas vidas. E aqui nesse momento eu quero convidar o nosso irmão presbítero, irmão Edivaldo, para fazer a leitura da nossa lição de hoje, lição de número 1, e em seguida nosso pastor Alessandro estará comentando a lição, como sempre. Pastor, irmão Edivaldo. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sempre é uma alegria estar na casa do Senhor, Escola Bíblica Dominical. É muito bom aprender a palavra do Senhor. E nesta manhã não é diferente. Vamos aqui iniciar um assunto muito importante, como o nosso pastor Valdemar já falou. Tivemos um trimestre abençoado, né? A providência de Deus em tempos de crise, uma lição muito abençoada, e agora uma outra lição também muito abençoada, que vai nos ajudar nesses tempos difíceis, né?
É como se fosse uma continuação, uma instrução para nosso dia a dia. E quem é que não passa por sofrimentos, né? Amém? Eu quero aqui também mandar meu abraço ao nosso pastor presidente, né, toda a sua família, agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, nossos pastores aqui, de poder estar fazendo uso dessa tribuna. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem, então, o comentarista desse trimestre é o nosso pastor José Gonçalves, ele é líder ali na cidade de Água Branca, no Piauí, né? É um pastor, ele é conferencista, escritor, né? Ele também faz parte da comissão apologética da CPAD, então nós temos muitas coisas aqui para aprender com esta lição, amém? Então nós vamos trabalhar esse trimestre com o livro de Jó, que todos possam então estar lendo esse livro no dia a dia, amém? Diz assim o texto áureo: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. E a verdade prática: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa. E a leitura diária, eu creio que os irmãos já têm acompanhado aí quem tem a revista, né? A leitura bíblica em classe, irmãos, está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e Tiago 5, 11. Vamos ler então 2 Timóteo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E em Ezequiel 14, versículo 14, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E por fim, Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esta manhã e pela oportunidade valiosa que o Senhor nos dá. Nós já começamos muito bem a nossa aula, cantando 2 hinos de louvor, de gratidão ao nome do Senhor Jesus, e faço minhas palavras do pastor Valdemar, a escola dominical. Ela faz jus ao nome, né? E aprender um hino novo faz parte do aprendizado, né? Aliás, os hinos da nossa harpa cristã, os irmãos observam a letra, né? Todos eles nos convidam a uma reflexão, né? Então,
desde os hinos da harpa até a bênção apostólica, no caso da Escola Bíblica Dominical, ela para nós é de grande aprendizado. E meus irmãos, como já dito aqui, essa manhã nós vamos então meditar, vamos começar, já começamos, melhor dizendo, um novo trimestre, todos nós aqui temos em mãos uma lição maravilhosa, inclusive até aqui na capa está marcando o 3º trimestre, mas é importante os irmãos entenderem, ela foi feita, obviamente, quando foi escrita, a ideia era ela ser ministrada no 3º trimestre, mas ninguém imaginava que seríamos fortemente surpreendidos por uma pandemia. E olha que interessante, como tem a ver, algo que nos trouxe um sofrimento tão grande em todo o mundo. E aí então se fez necessário repetir a lição de 93, escrita pelo missionário Eurico Bergsten, e então colocado essa, para o 4º trimestre. Então, os irmãos até, por gentileza, ignorem as datas, os irmãos que estiverem aí com as lições, vão ver que as datas, obviamente, vão estar fora da nossa atualidade, mas isso não interfere absolutamente em nada. E o título da nossa lição, irmãos, olha, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós acabamos de sair de um assunto falando sobre o avivamento em tempos de dificuldade, e agora então a gente entra num assunto que ele cai como luva. E há 2 palavras aqui, irmãos, que praticamente elas vão nos acompanhar até o final do trimestre, que é fragilidade humana e soberania divina. Tanto essa fragilidade como essa soberania, ela se estende por todo o livro de Jó. E olha, irmãos, o que é que nós vamos estudar nesse trimestre, Claro, como já dito aqui, um foco na fragilidade e na soberania divina, mas nós temos 13 lições e há algumas divisões aqui para que nós possamos entender com mais clareza, Nós temos, primeiro, o livro de Jó. A gente sabe que é um livro que contém 42 capítulos, e obviamente não dá para nós explorarmos eles na totalidade, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa visão panorâmica dentro desses 3 meses acerca do livro de Jó. Olha só, irmãos, nós não conseguimos estudar ele na sua totalidade, mas cada um dos irmãos aqui consegue facilmente ler o livro de Jó. Eu nem digo no trimestre, eu vou ainda mais, você consegue ler ele dentro de uma semana. Se você tem o hábito da leitura, se você tem por objetivo, por exemplo, se nós temos aqui, irmãos, eu tenho certeza que tem, se você lê em média de 10 páginas por dia, livro de Jó você vai tirar de letra. Então, como tem 42 capítulos, se você lê 4 capítulos por dia, olha, em 11 dias aí você terminou. Se você forçar um pouquinho mais, até antes. E qual é o meu conselho, irmãos? Vou deixar aqui umas dicas para os irmãos, e se os irmãos fizerem isso, vai ajudar muito, e nós vamos trocar aqui muitas ideias, pode ter certeza. Aliás, a escola ela se dá dessa forma, nós temos que ter essa troca, e às vezes a gente sente falta disso. Independente, irmãos, de estarmos aqui acompanhando pelas redes sociais, irmãos tiverem alguma pergunta, se quiser pôr num papelzinho, porque às vezes se o irmão ficar de pé e perguntar, o som não vai captar. Então eu lendo aqui fica mais fácil. Mas uma dica, essa Bíblia que você tem aí na sua mão, essa Bíblia que você traz aqui para o culto, primeiramente, leia o livro de Jó nela.
Porque como é um texto que você está familiarizado, então é primeiro importante você, né, faça isso como objetivo, esse trimestre, né, essa semana, melhor dizendo. Coloque o livro de Jó como prioridade. Faça dele o seu devocional essa semana, vai ser muito bom. Passada essa semana, a próxima semana, uma outra dica, leia o livro de Jó numa outra versão. E eu vou dar uma dica aqui para os irmãos. Todos nós aqui temos celular, não é verdade? Afinal de contas, ele foi muito útil, está sendo muito útil nesse período. Existe um aplicativo, irmãos, chamado YouVersion, You de você na língua inglesa, e Version, se Version escreve Version, YouVersion. É um aplicativo que inclusive ele é indicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. O dia que nós estivemos lá participando de um evento, foi muito divulgado. Irmãos, ele é gratuito. E ele tem, pelo menos, eu acho que aí chutando leve, na língua portuguesa, só umas 5 versões ou mais. Tá? Então, os irmãos, ele é leve, baixa no seu celular. E você vai ler, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje. A nova versão transformadora, que é uma versão que eu tenho trabalhado muito ela. Essa versão que eu uso ela, que é a Nova Almeida atualizada. E, irmãos, vocês vão ver o texto de Jó com muito mais clareza. Os irmãos vão perceber a preciosidade que é esse livro. Viu? Então, fica essa dica. E não só isso, mas para a escola dominical, para os seus estudos, né? Quando você começa a ler outras versões da Bíblia, você vai ver o quanto vai ampliar aí o seu leque. Tá? Então fica aí essa dica, essa sugestão aí aos amados irmãos. Aqueles versículos que você tem dificuldade de ler, não só no livro de Jó, como qualquer outra passagem bíblica, a nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão transformadora, a Bíblia viva, são textos, irmãos, que é como se o autor estivesse falando conosco. E é muito bom. A NVI, nova versão internacional, também, são versões que às vezes num texto, e principalmente nós, assembleianos, né, nós estamos usando, irmãos, há mais de meio século, a Almeida Revista Corrigida. Né, e me permita falar um pouquinho, até para você entender, essa é uma versão linda, maravilhosa, ela é clássica, né? Só que assim, irmãos, essa tradução ela não vai ser mais atualizada. Então ela parou por aí. E aí então a Sociedade Bíblica lançou a Nova Almeida atualizada. Ela pegou esse mesmo texto, atualizou o vocabulário, trouxe para a nossa realidade. E aí então, quer dizer, para você que gosta de um texto mais clássico, eu te aconselho a isso. E a própria Convenção Geral das Assembleias de Deus também adotou também essa versão. Ela também faz parte agora, tanto a Almeida Revista Corrigida, como a Nova Almeida atualizada. Então isso ajuda muito para a nossa compreensão. Então fica aí uma sugestão aos queridos irmãos. Tá? Se os irmãos depois tiverem alguma dúvida, depois da escola dominical, eu posso estar trocando essas ideias com os irmãos, né? E quem também tiver outras sugestões de outras versões também, podemos aí trocar essas ideias, e isso é muito bom, Tem uma outra também, que é escrita por Eugene Peterson, que chama A Mensagem. Aquela lá então é a mais fácil de todas, né? Aquela então, ele praticamente, ele explica, ele vai explicando o que está escrito. Então, fica aí as dicas. Meus queridos, nosso querido irmão, professor Edivaldo, ele já leu para nós aqui o textuário, a verdade prática e o texto bíblico. E eu tenho certeza que aos estudantes da palavra do Senhor, já deve estar, vamos dizer assim, pipocando várias perguntas aí, várias curiosidades acerca do livro de Jó, né?
E já vou dizer de antemão aos irmãos que muitas delas nós vamos tirar ao longo do trimestre, tá? A gente não consegue matar tudo numa aula só, até porque o tempo não permite e também a divisão que nós temos aqui. Então, só para nós termos uma visão panorâmica do que nós vamos estudar, diante da lição e caminhando com o livro, da lição 1 à lição 5, irmãos, né? Lição 1 que começa hoje. Hoje é uma lição que ela vai nos trazer uma ideia panorâmica do livro de Jó. Então, assim, nós não vamos entrar em muitos detalhes. Hoje a gente vai olhar ele no todo, e aí depois, as próximas aulas, nós vamos caminhando por dentro dele, até a última lição, lição de número 13. Então, só para os irmãos entenderem, da lição de número 1 até a lição de número 5, são lições que vai falar sobre Jó e o seu dilema. Então, por exemplo, a primeira lição aqui, nós vemos que vai dar uma visão panorâmica sobre o livro de Jó, mas a segunda já vai tratar diretamente quem era Jó. Quem era Jó? E depois a terceira vai falar sobre a realidade de Satanás. As duas situações em que Satanás coloca diante de Deus. Primeira, subtraindo tudo que Jó tem, e a segunda, tirando, né, um dos bens mais preciosos que o ser humano pode ter, que se chama saúde, né? Claro que o mais sublime de todos é a salvação em Cristo Jesus, é a certeza de vida eterna. E o que a gente observa é que o patriarca Jó, ele foi perseverante. Ele perde sim seus bens, né? Em um dia só ele perde seus bens. Isso sim, isso mostra fragilidade. A pessoa pode ter o que for, mas dependendo da situação, dependendo da catástrofe que cerca a vida da pessoa, num dia aquilo pode desaparecer. E os irmãos, né, quem não leu ou quem já leu, aliás, quem já leu já sabe disso, que as notícias ruins elas vêm assim uma atrás da outra em relação a Jó. Um está terminando de dar a notícia, o outro já está atrás já para trazer a outra notícia, e o outro está terminando, o outro já está chegando. E às vezes isso acontece na nossa vida, né? Eu creio que os irmãos já passaram por situações em que às vezes parece que tudo que está ruim, parece que se reúne em algum lugar e fala assim, vamos agora. E aí acontece tudo no mesmo dia, parece que tudo vem na mesma hora. Quebra isso, acontece aquilo outro. Aquilo que você menos imaginava que ia dar errado, naquele dia dá errado, né? E então a gente vê que isso mostra o quê? Fragilidade humana. Agora, irmãos, pensa, do que adianta o homem ser soberbo, ser orgulhoso? Você pode ter o que for, numa hora ou outra pode se tornar um pó, ou pode deixar de existir. Às vezes um fenômeno natural, por exemplo, né? Um tsunami, né? Imagina, uma onda gigante, acaba uma nação. Então, tem tantas coisas, um terremoto, tantas coisas podem acontecer, tantas situações. Então, você vê, isso é fragilidade humana. Outra coisa, Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó e de repente aquele homem saudável, ele vai ter lepra, né, uma chaga mortal, dos pés à cabeça. E aí tudo se resume no que? Ele com um caco de telha ali, né, se coçando. Olha, isso é fragilidade. O homem pode estar em pé hoje falando, amanhã ele pode estar deitado num caixão sendo velado. Simples assim. Então, do que adianta a arrogância, a soberba? Do que adianta a pessoa ser presunçosa? Do que adianta a pessoa achar que é alguma coisa diante de uma vida que passa tão rápido? Passa tão rápido. Então, esses dois capítulos, né, nós vamos ver exatamente isso. Essa questão, a realidade de Satanás frente aí à situação de Jó. Aí a lição 4 vai falar sobre o drama dele.
A lição 5 fala sobre o seu lamento. Então, da lição 1 à quinta lição, fala justamente sobre o seu dilema dentro desses aspectos. Já da lição 6 a 8, nós vamos estudar sobre a teologia dos amigos de Jó, que é uma teologia, olha só, que é um ensino, ao mesmo tempo que ele é antigo, porque ele é lá do período patriarcal, ao mesmo tempo ele é muito moderno, né? Ainda há pessoas que defendem essa corrente de pensamento, que é totalmente errada e reprovada por Deus, como nós bem sabemos. Então, da lição 6 a 2 vai tratar sobre a teologia dos amigos de Jó, né? Uma prévia aqui, olha, você está sofrendo porque você pecou. É melhor você confessar o seu pecado, e aí então eles ficam dentro disso. Olha, Deus é bom, rapaz. Você acha que Deus vai punir um justo? Você acha que Deus vai permitir um justo enfrentar a dificuldade? Se você está passando por isso é porque você merece. Estou aqui parafraseando o que os amigos de Jó diziam para ele. E aí os irmãos sabem, Jó vai rebater isso o tempo todo, Chega um ponto da situação que ela está tão crucial, que Jó ele vai falar assim, olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, contanto, diante dele eu vou requerer. Como se ele falasse assim, olha, Deus ele pode permitir até que eu vá para a eternidade, mas um dia eu vou estar diante dele e eu quero saber o porquê que aconteceu isso. Então assim, realmente o sofrimento levou Jó à máxima de tudo. A máxima de tudo. E o que Jó sofreu, irmãos, num dia, é quase óbvio que eu e você vamos passar a vida inteira e não vamos sofrer. Pode ter certeza. E não estou aqui, com todo respeito, menosprezando o sofrimento de ninguém. Todos nós sofremos perdas, todos nós passamos por angústias, por amargura, mas você há de convir comigo que o sofrimento que Jó tem, pelo menos em 2 dias da sua vida, as 2 vezes que Satanás se apresenta a Deus, primeiro tirando sua família, deixando só ele e a esposa, depois tirando seus bens, tirando tudo, depois tirando a sua saúde, né? Questão de 2 dias a situação dele é totalmente diferente do seu estado. Jó se torna literalmente irreconhecível. Seus amigos, né? Esses amigos que vão até ele, quando chegam, eles choram por nada mais, nada menos, por 7 dias. Olha só, é interessante, né? Eles chegam lá, eles choram por 7 dias, mas depois, a hora que abre a boca, pelo amor de Deus, não sei se compensou. Acho que não, certeza que não. Então, só para nós entendermos isso, 6 a 8 vai tratar sobre os seus amigos. Ele faz Bildade e Zofar. E aí depois, lá para frente, surge um outro amigo que nós vamos ver aqui. E aí, irmãos, olha, na lição 9, a lição 9 ela vai tratar do capítulo 28, do capítulo de Jó, o capítulo 28 do livro de Jó. Ele é considerado como se fosse um capítulo deslocado, porque ele vai falar sobre a sabedoria. Então assim, até o capítulo 27 vem falando, é aquele monólogo, ou os amigos de Jó falando, ou Jó falando, ou os amigos de Jó falando, ou Jó falando, porque é em poesias, né? E aí quando chega no capítulo 28, é como se é dado uma pausa na história, e aí ele fala sobre a sabedoria. É considerado um texto deslocado, mas a verdade não, ele está mesmo no lugar certo, porque as lições de sabedoria, de aprendizado para a vida, a gente encontra realmente no livro de Jó. E depois a lição de número 10 vai falar da sua última defesa. Aí então Jó coloca a sua última defesa. Na lição de número 11 surge mais um amigo, que é justamente Eliú. E Eliú ele vai fazer algumas colocações até interessante, dentro de um certo ponto, interessante, mas também depois a gente vê como isso vai ser tratado, né?
Ele vai perguntar assim: o sofrimento é uma correção divina? Então fica aqui uma pergunta, e que lá na frente nós vamos ver. E a lição 12 e 13 vai justamente falar aí a revelação de Deus a Jó, como Deus se revela a Jó, e a última lição encerra como Deus restaurando, quando Deus restaura o justo, quando então o Senhor vira o seu cativeiro. Então, só para os irmãos terem aqui uma noção, uma ideia. Por isso que faz sentido, se você puder ler o livro de Jó, vai ficar muito mais claro e muito mais interessante. Mas, amados irmãos, os irmãos perceberam que hoje, tanto o textuário como a leitura bíblica em classe, ela nos dá uma visão panorâmica, uma visão de fora. Então, por isso que hoje nós não vamos responder muitas coisas, porque exatamente é uma visão, a gente apenas olha ele num todo. E é interessante porque a veracidade da história de Jó, ela é tão marcada, ela é tão patente, que o próprio Deus testifica acerca de Jó. O próprio Deus testifica acerca de Jó durante a sua existência, a vida de Jó. Mas nós vamos ver, como já foi lido aqui, o livro do profeta Ezequiel. Deus ainda continua testificando acerca de Jó, porque olha só, o texto vai dizer: vivo eu, diz o Senhor. É Deus que está falando. Irmãos, que lição a gente tem aqui? O que o Senhor diria ao meu e ao teu respeito, estando nós em vida e depois pós? Os irmãos percebem que o mesmo testemunho Deus mantém acerca de Jó. E como se não bastasse, nós vamos ver Tiago também testificando. Então, ou seja, a gente já entende, já fica de uma forma muito clara, Jó não se trata de uma história fictícia. Jó não se trata de uma história irreal, ao contrário. Ela é testificada por Deus e é testificada por outros escritores, por outros profetas, tão como Ezequiel e depois pelo apóstolo Tiago. O textuário, é interessante nós darmos uma olhada aqui, nós refletimos um pouco sobre o textuário, e o textuário aqui, na nossa lição, ele está como: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É bom nós entendermos essa palavra sofrer aí, ela tem um sentido mais claro nas versões mais novas. Na verdade aqui, irmãos, o sofrer, a palavra melhor que encaixa aqui é a palavra perseverança. Então, até, por exemplo, uma versão mais nova vai dizer assim: eis que consideramos felizes ou bem-aventurados os que foram perseverantes. E Jó foi perseverante. Essa é a verdade. Jó, ele levanta os seus argumentos? Sim. Jó, ele tem os seus questionamentos? Com certeza. Mas vamos agora olhar sobre uma perspectiva humana. Irmãos, quem não perguntaria? Quem não ia ficar com um enorme ponto de interrogação? Por que isso está acontecendo comigo? Aliás, irmãos, por muito menos isso acontece comigo e com você. Acontece algo que dá tudo errado, você fala: mas Senhor, justo nessa semana que eu consagrei a minha vida, justo nessa semana que eu decidi meditar, orar um pouco mais, nisso aqui que eu tanto acreditava que ia dar certo. Isso acontece com a gente. Agora imagine, é importante nós entendermos que Jó está num fator chamado condição humana. Então, obviamente ele vai ter os seus questionamentos, mas de uma coisa é certa: Jó, ele é perseverante. Jó, ele é perseverante.
E aí a palavra do Senhor vai dizer o que? Olha, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Olha só, e o que o Senhor fez com que tudo se acabasse bem. Isso para nós é um consolo. A situação pode estar difícil para você, para mim. Se somos perseverantes, estamos firmados em Deus, irmãos, tudo vai acabar bem para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vai acabar bem. Os irmãos crêem nisso? Os irmãos crêem? A pandemia levou muita gente para a eternidade, deixou o mundo de pernas para o ar, vamos dizer. Mas os irmãos crêem que pode acabar tudo bem? Irmão, eu não vou fazer igual o pregador, né? Mas esse amém seu não convence. Vai acabar bem, sabe por quê, irmãos? Deus está no controle de tudo. A vida de Jó parecia ter virado no avesso, mas Deus estava no controle. Às vezes eu e você não temos explicação, não sabemos o porquê, mas o Deus que permite eu e você passarmos tais situações, Ele tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua angústia, para as suas questões. E eu digo para você, vai ficar tudo bem. Aleluia, gostoso falar isso, né? Pois bem, então olha, tudo terminou bem, por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e é um Deus de compaixão. E a verdade prática, ela já disse, né? Que Jó não é apenas uma preciosidade da literatura, e nós vamos ver isso, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus. E o que eu mais gosto é as respostas de Deus. Que tipo de respostas Deus dá a Jó? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Que tipo de resposta? Como Deus responde a Jó? Essa eu vou falar durante a aula. Então, olha, respostas de Deus para as grandes questões da vida. A veracidade e a autenticidade do livro de Jó, como já dito aqui em 2 Timóteo 3:16, a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é divinamente proveitosa, ou seja, toda a Escritura, a Almeida, Revista Corrigida, ela diz que toda a Escritura inspirada é proveitosa. As versões mais novas, irmão, a tradução melhor, ela vai dizer que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Então, ou seja, o texto fica melhor, não fica dúvida. Então, se a Bíblia, ela é toda divinamente inspirada por Deus, isso quer dizer que a palavra do Senhor, ela é inerrante. Então, ou seja, isso mostra, os fatos que aconteceram no livro de Jó são fatos reais. O testemunho que o nosso Deus dá acerca de Jó no livro de Ezequiel, que a gente vê aqui, e as palavras de Tiago, então também testifica. Então olha só, é uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O livro de Jó traz isso para nós. Agora, uma coisa eu acho tão interessante, inclusive até mesmo quando se trata de os hinos que se refere a Jó, eles são de ambos extremos. Os irmãos já pararam para pensar? Ou eles falam do começo da história de Jó, e aí geralmente, ou então ele vai falar sobre o final. Mas o segredo de tudo está no miolo. O miolo, nunca vi ninguém cantando um hino falando sobre o miolo da história de Jó, Porque realmente é ali onde ficam as maiores questões. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, olha só, a autoria, local e data do livro de Jó. Em relação à autoria, irmãos, isso é uma questão de muito debate.
Por quê? Porque nós vamos ver que você não tem assim algo muito tão claro, igual, por exemplo, o Pentateuco. O Pentateuco a gente sabe que foi Moisés que escreveu, né? Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele só não vai escrever o último capítulo porque vai falar sobre a sua morte. Aí, obviamente, é um outro que escreve. Mas agora o livro de Jó, ele é um livro que ele está tão lá atrás, e em questões literárias, ele é considerado o primeiro livro escrito da Bíblia. Jó, por que nós chamamos ele de patriarca Jó? Porque justamente a forma com que as informações que ele traz mostra justamente que Jó, possivelmente ele seria um contemporâneo ali de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Então os patriarcas, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Então Jó, ele faz parte, ele está nesse período, num período antes da lei. E aí então você não tem assim uma opinião formada assim. Uns vão dizer que possivelmente, olha, seja Moisés. Moisés tem uma forte evidência, por quê? Porque pelo fato de ele ter escrito Gênesis e os demais livros, então fica muito claro, né? Assim, uma pessoa que há forte evidência que seja ele. O Talmud, né? Que é um escrito antigo acerca do Antigo Testamento, ele vai atestar para isso. Ele vai indicar Moisés como o escritor. E o fato dele ter sido educado no Egito, de ele ter aprendido a escrita, né, de ele escrever, olha, na sua época, os 5 livros, atesta então para ele que ele seja o autor. Mas isso é apenas uma ideia, né? A gente não pode afirmar. Outros vão dizer que é escrito por Eliú, esse último amigo de Jó que apresenta aqui. Outros vão dizer que é Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né? Porque Esdras então ajudou a organizar esse cânon do Antigo Testamento. Então, alguns que dizem que seja ele. O certo é, irmãos, que independente disso, né, a gente vê que não se trata de uma ficção religiosa, mas de uma narrativa poética e inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então, isso deixa muito bem claro para nós, né? Então, por mais que alguns, né, tenham aí essas questões, isso não interfere em nada, tá? Ao contrário, o texto em si mostra a sua veracidade. O fato é que o autor, ele conhecia a forma poética e nela ele expressou a maior parte do livro. Então, só para nós entendermos aqui. E a pessoa histórica de Jó, né? A pessoa histórica de Jó, olha só, como já foi dito aqui, né? O profeta Ezequiel confirma o fato dele, Tiago fala sobre ele, e ele, obviamente, ele é conhecido como alguém perseverante, né? E não se trata, obviamente, de uma ficção. Por que não se trata de uma ficção? A gente observa o próprio começo do livro. A Bíblia vai dizer o quê? Havia um homem, olha só. Se a Bíblia está dizendo que havia um homem, e aí a Bíblia lá nos traz os dados desse homem, o nome desse homem, a região que esse homem morava. Então, assim, também não é uma parábola. Não se trata de uma parábola. E depois também pelo fato dele ser testificado depois por Ezequiel e, obviamente, por Tiago. Então, não se trata de uma parábola e não se trata de um conto fictício. Então, se ele era da terra de Uz e assim por diante, está citando o nome, está citando a origem. Então, não se trata, né? Não era algo de alegorias ou parábola. Então, só para nós entendermos.
né? E ao contrário, ele deixa um exemplo de perseverança também. Agora, sobre a terra de Jó, né, a Bíblia vai falar que ele era de Uz, e Uz era uma terra real, e os comentaristas situam Uz ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então ele está, né, naquela região ali. E também assim, fica algo também muito improvável, mas o certo é que essa região existe, então não se pode questionar. A sua época, como nós já falamos aqui, a maioria dos comentaristas situa o fato narrado no livro de Jó dentro do período patriarcal, né? Abraão, Isaac e Jacó. Olha só, por que Jó não está no período da lei? Por que Jó não é contemporâneo de Moisés? A gente vê um fato que acontece no meio da família de Jó, que não acontece no período da lei. É a questão, por exemplo, olha, das filhas de Jó serem co-herdeiras juntamente com seus irmãos. Ou seja, nesse período, antes que antecede a lei, a ideia é totalmente diferente de herança. As suas irmãs, elas participam da herança do pai. Já no período da lei, irmãos, já é algo totalmente diferente. Tá? Na lei hebraica, por exemplo, as filhas elas não tinham o seu quinhão nos bens familiares. Era totalmente diferente. A propriedade do pai, por exemplo, ela era dividida, 2/3 era dado por irmão mais velho e depois era repartido entre os irmãos. Então, olha, ela era dividida dessa forma. E aí o filho mais velho então ficava com a maior parte e depois repetia entre os demais irmãos. E no período da lei, olha, as filhas elas eram tratadas de forma diferente. Elas recebiam presentes nupciais. Os irmãos lembram a aula passada que a gente falou de um fator chamado dote? Em relação às 10 virgens. Então, olha, aquela ideia de que o noivo, né, tarda a vir e possivelmente seja aquela questão de ele estar pagando dote. Aquilo é muito evidente de que as filhas elas não tinham justamente o mesmo direito que os filhos tinham em relação à herança. Então elas recebiam presentes nupciais que eram esses dotes. O que eram esses dotes que elas recebiam? Elas ganhavam roupas, elas ganhavam joias, isso no tempo da lei. Ganhavam móveis, né? E os pais mais endinheirados, o que eles davam? Alguns davam, por exemplo, terras e outros às vezes até cidades. Mas não tinha divisão de bens. Então a gente observa justamente que essa questão de elas serem co-herdeiras, isso mostra que Jó está antes da lei. Isso fica muito bem claro, tá? Só para os irmãos entenderem. Então, se os irmãos lerem, por exemplo, Números 27 e o versículo 8, você vai ver que aí a geração, em relação aos bens de um pai, ele vai passar para os filhos, se não tiver filho, vai passar para o sobrinho, vai passar para um outro irmão, mas nunca vai cair na mão de uma filha. Então era esse um costume que eles tinham. Já nos tempos de Jó era diferente, as filhas participavam da herança. Então isso fica muito claro para nós. A questão, olha só, da estrutura literária de Jó, do livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, ele é uma obra de natureza poética. E aqui o autor, ele fala que nós temos que entender que o livro, ele é composto de poesia, prosa, poesia e prosa. O que seria isso? O que é prosa? Só para os irmãos entenderem, né? Prosa justamente trata-se de um discurso direto. Então, por exemplo, uma narrativa, quando a Bíblia fala, havia em Uz um homem cujo nome era Jó, toda essa narrativa é uma prosa.
Só que aí depois que começa os diálogos, a gente vê que aí o texto ele está colocado em forma de poesia. A forma clara, por exemplo, que a gente observa, os irmãos observam que quando os amigos de Jó estão falando, é só eles que falam o tempo todo. Depois, quando Jó está falando, só Jó vai falando. E assim vai com todos os seus amigos, inclusive depois também em relação a Deus. Quando Deus vai falar com Jó, você vai ver que os capítulos é só Deus falando. E depois, só Jó falando. E aí depois o final da história, aí volta de novo a falar o que aconteceu. Então você tem realmente, você tem prosa, você tem um miolo dele maior composto de poesias, e depois você tem prosa de novo. Você tem 2 relatos nos extremos e o meio todo poesia. E é interessante, se os irmãos olharem as Bíblias mais novas, os irmãos vão ver que, por exemplo, o texto onde é prosa, ele está justificado, ele está quadradinho. Aonde é prosa, o texto está, onde é poesia, o texto está todo quebrado. Os irmãos depois quiserem ver, a minha Bíblia ela é assim, né? Se os irmãos baixarem aquele aplicativo que eu falei, os irmãos vão ver também. Então, olha que interessante, olha a riqueza de tudo isso, né? Então ele é composto dessa forma. E essa primeira parte, irmãos, da prosa, também é chamado de prólogo. O que é o prólogo? É uma introdução. E o texto, ele fica muito bem claro. Ele começa dizendo que havia um homem, né, da região de Uz, que se chamava Jó, que era temente a Deus, que se livrava do mal. Então, assim, você observa que é o início, é uma introdução, é um prefácio, né? E o primeiro capítulo, ele traz justamente isso. Aí depois já, do capítulo 2 em diante, ou para frente, você vai ver que aí sim começa uma prosa. Começa a poesia, que aí então ele vai, né, uma hora um falando, outra hora outro falando, e assim por diante. Então olha só, o início, né, a prosa, o discurso direto, parte da abertura do livro em que se menciona o diálogo de Deus com o diabo e também o sofrimento e assim por diante. Esse diálogo, no meio, ele vai ser em forma de poesia, como a gente já disse aqui. E também é chamado de monólogo. Por que é monólogo? Só uma pessoa falando. Então a gente vê que quando os amigos de Jó falam, só eles falam, isso é um monólogo. Aí a hora que ele termina, só Jó fala, e assim vai, né? O momento que Deus começa a falar com Jó, só Deus falando. Então não tem essa troca de diálogo, sabe? Em que você faz a pergunta, eu já respondo, aí você me pergunta, eu respondo, sabe? Esse diálogo, né? Por exemplo, quando Deus chama Jó, quando Deus chama Moisés, os irmãos observam que Deus fala com Moisés, Moisés pergunta, Deus responde, Deus vai falando, então você tem uma troca de diálogo ali simultaneamente. Em relação ao livro de Jó, não. A poesia, e dessa forma, esse monólogo, ora é um só falando, e depois um momento é um outro só falando. Então, isso é uma riqueza literária. Isso é tão rico, irmãos, tão rico, que o livro de Jó, ele faz parte, ele está entre as principais literaturas de poesia do mundo. Então, qualquer pessoa que quer estudar poesia, contos literários, né? Qualquer estudioso, pode ser ele um ateu inclusive, ele vai perceber a preciosidade e a riqueza desse livro, né? Então olha só, quando a gente observa essa questão do livro de Jó, né, essa questão de prosa, essa questão de poesia, então o texto ele vai nessa combinação, né? Prosa, poesia e depois prosa, encerrando dessa forma. Você vai ter o prólogo, que é o início de tudo, e lá no final, né,
Deus mudando a sorte, Deus mudando a situação de Jó, aquilo se chama epílogo. Então, quando os irmãos verem aí, prólogo é o início, a introdução. Epílogo é justamente lá o finalzinho, tá? Então, e a poesia ela fica nesse intermediário. Então, olha, por exemplo, irmão, se a gente analisar bem o livro, tá? As últimas partes dele justamente termina com esse epílogo, com essas prosas, né? Capítulo 42, por exemplo, do versículo 7 ao 9, Deus vai repreender os amigos de Jó. E do capítulo 42, versículo 10 ao 17, Deus ele restaura a Jó. Então, só para você ter uma ideia do livro. Aí eu volto a dizer uma coisa interessante. Os hinos que a gente ouve hoje, os irmãos já pararam para perceber, os hinos que falam de Jó, eles falam do epílogo, do prólogo, né? E do epílogo, ou seja, eles falam da introdução e do fim. Os irmãos pararam para pensar? Geralmente, a maioria dos hinos, eles ficam nesses dois extremos. Ou eles começam falando, né, sobre as perdas, ou então eles vão falar sobre Deus mudando o cativeiro. Não estou dizendo aqui, irmãos, que isso seja errado, tá? Não veja dessa forma. Mas o que nos chama a atenção é que as grandes lições vai estar no meio, né? Então, isso é muito importante. E às vezes, irmãos, muitos crentes só conhecem a história de Jó pelos extremos, só pelo começo ou só pelo fim, até pelo fato de ouvir tanto, né, essa questão. Então, só para a gente compreender. A questão da organização do livro, né, nós vamos ver, olha, no texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos, ele faz Bildade e Zofá, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem que é Eliú, seguindo pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração. Figuras de linguagem nós vamos ter em abundância, né? Não vai faltar figuras de linguagem, né? É rico em metáfora, né? Então, olha, esse recurso estilístico, ele é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Então, o autor almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Ele usa expressões, né, da natureza, fatores da natureza, fenômenos da natureza, como vento, como nuvem, como sombra, né? Uma outra coisa também que ele usa, uma corrida, né? Uma águia, uma flor. E no livro também há recursos estilísticos, por exemplo, de paralelismo, né? Onde os elementos literários repetem na mesma ordem. Então, a gente observa essa riqueza que o livro de Jó ele tem. Agora, olha que ponto interessante nós vamos ver aqui. O tópico 3, falando sobre, né, a natureza da mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Está aí uma pergunta, né, que enquanto houver humanidade, ela sempre vai estar presente. Desde que o homem existe, desde que o ser humano existe, desde que o sofrimento ele entra no mundo, essa questão. Claro que a gente sabe que isso é muito amplo, mas nós estamos perguntando por que o justo, porque aquele que vive em retidão, porque aquele que agrada a Deus, porque aquele que obedece, porque aquele que vive sob a lei do Senhor sofre. E aí a gente precisa entender uma coisa, né? A questão do sofrimento do inocente é a principal delas,
Por que sofre o justo? Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre. Isso é tão latente que até o salmista vai nos orientar. Olha, não tenha inveja do ímpio que prospera em seu caminho, porque olha, ele cedo vai ser ceifado. Você vai olhar para o ímpio, um lugar lá onde ele vai estar, de repente você olhou de novo, ele não vai estar lá. O salmista vai dizer isso. Mas olha, qual que é a lição que o salmista traz? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Até o salmista ele entende que o justo ele vai sofrer sim. Ele vai dizer, por exemplo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. A gente vê isso no livro de Jó. Nós vamos ver também situações de aprendizado, de sofrimento. O próprio salmista também vai dizer, foi bom para mim ter sido afligido, ou seja, ele aprendeu muita coisa. Então, é muito ampla essa questão do porquê o justo sofre. Agora, irmãos, entenda uma coisa. Jó, ele não recebeu todas as respostas que desejava. Deus não dá todas as respostas, mas ele passou a confiar em Deus, independente da circunstância. Que riqueza é isso? De forma visível, a graça divina ela se manifesta na vida dele. Olha o final. E não só o final, mas o período. Porque assim, os amigos, aqueles mesmos que choram por 7 dias, é os que se levantam e eles trazem argumentos que se Jó não tivesse uma estrutura espiritual, Jó perdeu a saúde, Jó teve momento que parece como se tivesse desequilibrado emocionalmente falando, também pudera, irmãos, também pudera. Quem que aguenta tamanha pressão de perda que ele tem? Mas Jó não perde a sua espiritualidade. Jó não perde. Você percebe no diálogo quando a mulher dele fala para ele, olha, diante disso ainda você continua aí, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele vai falar o quê? Olha, você está falando como uma louca. E aí é onde entra aquele hino onde os irmãos cantam, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então você percebe, a vida espiritual de Jó, ela mantém-se intacta. Ele perde tudo, mas o seu compromisso com Deus, ele se mantém. Ele se mantém. Então, olha só, é curioso também notar que na história de Jó, muito antes dos profetas, né, e também de Cristo e dos apóstolos, já estava construída para refutar as falsas teses do sofrimento, sendo retribuição divina a um pecado pessoal. Então assim, os amigos de Jó são inteligentes? São, irmãos. Os amigos de Jó têm conhecimento? Tem, mas é um conhecimento humano. Os amigos de Jó, eles tentam explicar para Jó sobre uma perspectiva humana, falando, isso que você está passando é resultado daquilo que você semeou. E todos eles vão nessa linha. E Jó, ele é muito enfático em dizer, não, olha, não é isso. Não é isso. Ele tenta provar por A mais B a sua integridade. Integridade essa que o próprio Deus testifica. Mas os amigos de Jó não, eles são enfáticos em dizer, se você está passando por isso, é resultado das suas ações. E isso, irmãos, isso é a base daquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, né? Que lá atrás ela chamava confissão positiva. Você está doente? Não, crente não pode passar enfermidade. Se você está doente, alguma coisa está errada. É pobre? Como é pobre sendo Deus o dono do ouro e da prata? Já viu? Texto isolado. Texto isolado. Ao contrário, a Bíblia vai mostrar, ao mesmo tempo que Deus chama, ao mesmo tempo que Deus usa Salomão com toda a riqueza, com toda a sabedoria, Deus pega um homem lá da roça, um homem simples, um homem que trabalhava na agricultura e cuidava de animais como
Amós, e usa ele com poder e graça. Então quer dizer, a questão, seja na riqueza ou seja na pobreza, o certo é que aquele que está em Deus, ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E vamos entender qual é o sentido de poder todas as coisas. Eu posso não ter nada, eu posso ter dificuldade, eu posso passar por escassez, eu posso passar por enfermidade, eu posso ter perdas irreparáveis, mas é o Senhor que me fortalece. É esse o sentido. Agora olha que interessante. E no contexto de Jó, a ideia, olha só, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam, e em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento era porque havia culpa do sofredor. E os irmãos observam que eles vão tão intenso nisso, e Jó vai defendendo, e lá na frente Deus chama os amigos de Jó e os reprova, dizendo que não era, eles falaram coisas que não agradavam a Deus. Outra coisa interessante, olha só, existe bondade desinteressada, para muitas pessoas qualquer prática religiosa não passa de barganha. Irmãos, era o que Satanás pensava, era exatamente o que Satanás pensava. A grosso modo, quando Deus fala assim para ele, observou meu servo Jó, justo, fiel, temente, aí o que Jó fala, que Satanás fala para ele, Satanás fala o que? Olha, mas é claro, o Senhor cercou ele de bens, o Senhor deu uma família boa, é claro, enquanto o Senhor abençoa ele, ele oferece sacrifício para o Senhor. Satanás estava dizendo o que para Deus? É claro, isso é uma barganha, isso é uma troca, o Senhor abençoa ele, ele oferece sacrifício. É como se Satanás estivesse dizendo assim, olha, o Senhor e ele, vocês dois sabem se negociar aí, vocês dois, é um relacionamento de vocês, isso aqui é uma parafraseando, irmãos, é como se Satanás dissesse assim, é um relacionamento de interesse, enquanto o Senhor abençoa, ele oferece sacrifício, agora tira para o Senhor ver as coisas dele, para o Senhor ver o que vai acontecer. E é muito interessante, irmãos, entender o que é que faz Deus permitir isso. Quando o diabo fala isso, quando Satanás fala isso, Satanás não está só colocando em dúvida, Satanás ele não está só colocando em dúvida a integridade de Jó, mas Satanás também está colocando um ponto de interrogação na benevolência do nosso Deus. Entendeu? Aí é como se Deus falasse, ah é? Então tá bom, vai lá. Não toca nele, pode tirar. Pode tirar. E aí você vê que acontece isso aí. Como se não bastasse depois, ele volta depois diante do Senhor e vai dizer o que para ele, o que é interessante a gente lembrar. O diabo ele vai falar assim, o Senhor não cercou ele de bens? Como querendo dizer, o Senhor enche Jó de bens para receber dele adoração. Aí fica fácil. O Senhor deu saúde para ele, ele vai te adorar e fica fácil. Aí o que Deus fala? Então tá, toca na saúde dele, mas não tira a vida. Aí os irmãos observam que vai dentro da vontade permissiva de Deus. Dentro da vontade permissiva de Deus. E o que a gente vai entender? A integridade. Jó é tão convicto da sua integridade. E aí onde a Bíblia vai, com tudo isso Jó não pecou. Qual é o sentido de Jó não pecar aqui? Tudo isso veio na vida de Jó, não foi detrimento a um erro. Não foi em virtude de um erro. A própria palavra de Deus atesta para isso. Mas irmãos, o melhor de tudo é que finalmente a tese do diabo cai por terra. Jó é restaurado e Deus é glorificado. Deus é glorificado. A perseverança de Jó na sua fé permitiu
que o propósito de Deus prevalecesse sobre as expectativas, né? Em cima, né? Ou acima, melhor dizendo, da expectativa de Satanás. Satanás tinha uma expectativa: tira os bens dele, tira a saúde dele, o senhor vai ver o que acontece. A fidelidade de Jó foi acima, e o nome do Senhor foi glorificado. Que coisa gloriosa. Por isso, irmãos, quando a coisa tiver, me desculpe a expressão, quebrando tudo, tudo virando de perna para o ar, feche os seus lábios, ainda que a sua cabecinha fica cheia de dúvida, cheia de pergunta, vai orar, guarde em silêncio. Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está convicto, está ciente de tudo, é convicto do seu compromisso com Deus. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, né? E aí, olha só, pode o homem compreender a Deus? Já estou caminhando para o final, que o nosso horário já deu. O relógio ali está adiantado, mas eu tenho 3 minutos e é o suficiente. Pode o homem compreender a Deus? Olha que interessante. O último capítulo mostra os impactos da revelação divina que tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, né? Jó então também vive essa questão de ver a grandeza do nosso Deus. Mas há algo muito interessante aqui, essa questão do homem compreender a Deus. Às vezes nós não entendemos a forma com que Deus trabalha, isso é fato. Às vezes nós não conseguimos entender, diante do sofrimento, diante das nossas inquietações, às vezes ficamos sem resposta, né? Mas depois de tudo nós vamos compreender que faz parte do seu propósito. E o propósito dele, Jó fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. A palavra impedir aí é o sentido de frustrar. Jó ele fala assim, ó, eu sei que tudo podes, no final de tudo, e os seus planos não podem ser frustrados. Eu posso sofrer, eu posso chorar, mas se faz parte do seu propósito, não vai ser frustrado, e lá na frente eu vou glorificar o seu nome. Que riqueza. E olha só, há situações na vida, irmãos, em que Jesus ele vai dizer exatamente o que ele disse para Pedro um dia, em João 13:7, o que eu faço agora você não vai compreender, mas vai entender depois. Então tem situações na vida que no começo a gente não entende nada, mas lá na frente você fala, agora entendi, como Deus é maravilhoso. Se aquela proposta tivesse dado certo, se eu tivesse comprado isso, se eu tivesse feito aquilo, meu Deus, olha onde, que barca furada eu entraria. Aí você vai glorificar o nome do Senhor Jesus, E olha, irmãos, caminhando para o final, que me chama a atenção, observa que Jó, uma visão panorâmica aqui, nesse miolo de poesias, aonde Jó fala, nesses monólogos, os amigos de Jó fala, depois Deus fala. Jó ele faz aí aproximadamente 34 queixas. Jó ele começa a falar as coisas. Olha, Jó chega um momento que fala assim, eu gostaria que tivesse um intermediário entre eu e Deus, alguém que pudesse intermediar. Com certeza essa pessoa ia ver que eu sou justo, porque ele começa a não entender, como é que pode Deus permitir isso? Eu gostaria de ir para um tribunal com ele. Loucura, eu quero ir para um tribunal com ele, porque eu quero provar para ele essas coisas. E Jó ele faz 34 queixas. Dessas 34 queixas, irmãos, sai 16 perguntas que Deus deixa para Jó. Dentro desse contexto de poesia, quando você for ler, você vai ver que Jó ele vai fazendo perguntas. Ele faz 16. Por quê? 16 porquês.
E ao invés, segura essa, ao invés de Deus, quando aqui o comentarista fala, né, na verdade prática, que Deus responde, né, uma poderosa resposta, ó a poderosa resposta de Deus. Como que Deus responde? Deus responde com 70 perguntas. E perguntas que ninguém é louco de responder. Deus começa a perguntar para ele assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu cerquei as águas do oceano que invadia a terra? Onde estava? Me faz entender, Jó. Explica para mim. Deus ainda fala assim: levanta como um homem. Esse homem é o sentido de um soldado. Deus fala para ele assim: se coloca de pé como soldado. Eu vou perguntando e você me responde. Irmãos, não tem condição. Aquelas perguntas que você ouve e fica calado. E a Bíblia diz que Jó faz o quê? Coloca a mão na boca, porque não tem como responder. Jó, quando eu criava os fundamentos e os anjos cantavam, onde é que você estava? Onde é que você estava? Sem pergunta, sem resposta. E aí, como se não bastasse, nesse monte de 70 perguntas que Deus vai fazendo, Deus começa perguntando sobre a criação, depois Deus pergunta sobre os animais, e Deus ainda usa de uma forma muito interessante, que Deus fala assim para ele: consegue pescar o Leviatã com um anzol? Irmão, Leviatã, só para os irmãos terem ideia, é como se fosse um dinossauro marinho. Tá? É longe de ser um crocodilo, ele era enorme. Então assim, ele era um bicho, irmãos, que o medo não fazia parte desse animal. Esse animal não sabia o que era medo. E Deus fala: consegue pescar ele? Consegue assim? Ir lá com o anzolzinho pescar o Leviatã? E Deus vai falando: olha, ele tem os ossos dele, Jó, é como se fosse ferro. Olha, pensa num bicho forte, Jó. Você consegue, Jó? E aí vai falando. Aí Deus faz algumas perguntas, e eu vou só deixar as referências para você. Deus fala assim: Jó, no capítulo 40, versículo 6 ao 9, é como se Deus perguntasse assim: você está me culpando? Já que você disse que você queria ir para um tribunal comigo, você está me culpando, Jó? Aí, capítulo 41, versículo 11, irmãos, é como se Deus falasse assim: Jó, estou te devendo alguma coisa? Temos aí alguma pendência? Te devo alguma coisa? E aí o que Jó vai fazer? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Relacionamento. Jó cresceu, espiritualmente falando. E aí ele fala o quê? Vou pôr a mão na boca, não vou mais. E Jó aprende 5 lições. Reconhecer a soberania de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele reconhece a grandeza do plano de Deus, e como o homem é incapaz de tentar frustrar quando Deus quer fazer algo. E ele sabe que às vezes a vontade de Deus, né? Às vezes o homem não consegue entender, mas lá na frente Deus permite. E ele reconhece o quão ele é ilimitado. E quando Deus faz isso, irmãos, Deus não faz isso para humilhar Jó. Vem cá, Jó, vou humilhar você. Não. Deus, ele é muito pedagógico, Deus é mestre. Ele coloca Jó para pensar: você me fez 16 perguntas, eu vou fazer 70 para você. E Jó termina glorificando a Deus. Então, nem todas as perguntas que fizermos a Deus, vamos ter a resposta que desejamos. Mas de uma coisa é certa: o final será surpreendente. Deus vai te surpreender. Descanse. E nessa lição, aprendemos algumas informações, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto, quanto ao seu gênero literário, né? O livro é de uma natureza poética,
E isso é importante para a compreensão da própria estrutura. Então, à medida com que você começar a ler, você vai entender isso. E quem já leu sabe do que eu estou dizendo. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Deus abençoe os irmãos. Desculpe aí os minutinhos, mas é muito bom. Amém. Pastor, o senhor está com a palavra. Meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, né? Vamos continuar estudando a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O pastor Alessandro ensinando, falando sobre aquele bicho que Deus mostrava para Jó, né? Diz que era um leviatã, né? Ele animal, um dinossauro marinho, como diz o pastor Alessandro. E há um texto que é muito citado, né? Me parece que é no versículo 22 do capítulo 40, diz que no seu pescoço posa a força, e perante ele até a tristeza salta de prazer. Aí eu me lembrei da tradução, pastor. A tradução que o senhor citou, tem uma tradução que fica mais claro, irmão. Diz que na seu pescoço reside força, e perante ele causa desespero. Uma tradução melhor de si, mais fácil de entender, né? Porque está falando do animal, do leviatã. Né? Então, perante aquele bicho ali, causa desespero. Era esse bicho que Deus falava para Jó: você consegue pescar ele no anzol? E às vezes a gente traduzia como se fosse Deus, né? Ele usava esse texto, né? Perante ele, no seu pescoço posa a força, e perante ele até a tristeza salta de prazer. Uma tradução muito forçada, muito forçada. Então essa tradução aí ficou mais clara, essa tradução que nós usamos hoje, ficou uma tradução mais assim fácil de entender, né? Mas, meus irmãos, graças a Deus, vamos neste momento estar orando. Irmãos, olha, os irmãos, aí foi só uma pincelada, viu, da primeira lição. Imagina, nós temos ainda 12 lições a ser estudadas neste mesmo assunto. Com certeza, pastor, vai ser de uma grande riqueza para nós. Vamos, neste momento, estar orando e encerrando. Meus irmãos, nosso pastor Zé Honório nos pediu oração, pediu que nós orássemos por ele. E vamos continuar orando, né? Os irmãos sabem que não é fácil. Com essa pandemia, a maioria, irmão, a maioria dos nossos pastores presidentes são todas pessoas de idade, né? E perante o Ministério da Saúde, esse pessoal de idade não é para estar na igreja. Já pensou? Já pensou uma situação dessa? Um presidente, um pastor não poder estar perante o seu rebanho, é uma coisa muito pesada. Olha, eu não quero estar na pele do nosso pastor, dos pastores presidentes, porque não é fácil, né? Obedecer essa regra. Os irmãos sabem que a vontade dele é estar aqui junto conosco, mas a gente sabe que a gente temos que nos cuidar também, né? Temos que tomar todos os cuidados, porque esse inimigo é um inimigo terrível, terrível. Ontem eu estive na casa de um pastor que também teve esse problema, e ele estava me contando como que foi a experiência que ele passou e como que é. É muito, muito difícil mesmo. Vamos orar para que Deus continue nos guardando, né? Cada um. Sim, pastor, e também o pastor Oswaldo, irmãos. O pastor Oswaldo, ele perdeu, a esposa dele perdeu um cunhado. Eu liguei para ele ontem, ele me avisou: pastor, nós estamos aqui carregando o caixão. Aí vamos estar orando para Deus confortar essas famílias, né?
Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos aqui aprendendo a Tua palavra. Senhor, Pai amado, te agradecemos, meu Deus amado, porque o Senhor trouxe os Teus filhos aqui, meu Deus, para juntos aprendermos a Tua palavra, Senhor da glória. Senhor, meu Deus, continue dando graça a cada um, guardando debaixo das Tuas mãos santas. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, mais uma vez, o nosso pastor presidente, Senhor amado, o pastor José Honório, e a sua família, Senhor. Pai amado, continue abençoando, continue guardando, debaixo das Tuas mãos santas, Senhor. Meu Deus amado, e faça segundo a Tua vontade na vida de Teus filhos, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Pai amado, a família do nosso pastor Oswaldo, o pastor Benedito, Senhor amado, que perderam o seu ente querido, Senhor da glória. Pai, toma nas Tuas mãos, consola o coração dos Teus filhos, Senhor, e continua dando graça a cada dia para que possamos estarmos juntos, Te adorando, Senhor, e Te servindo. Meu Deus amado, despede Teus filhos em paz, aqueles que estão aqui, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas até os seus lares. E nos dá um dia em paz, uma noite de vitória, Senhor amado, o nosso culto à noite, Senhor. Usa os Teus filhos, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Todos juntos dizemos amém.